Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai esclarecer uma duvidazinha que envolve o princípio aditivo, a diferença entre o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, que foi passado por uma colega me pediu, e pode ser também sua dúvida, tá certo? Como é que diferencia, como é que a gente vai saber a diferença entre o princípio multiplicativo e o princípio aditivo na análise combinatória? Então, nada melhor do que a gente imaginar um exemplo que a gente possa definir direitinho cada um deles. Bom, do princípio multiplicativo, imagine, antes disso, deixa eu apagar isso aqui. Antes, vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho, digamos, 10 professores, sendo 5 de raciocínio lógico e 5, por exemplo, de português, certo? Então, esse é o caso comum para ambas as situações. Aí eu digo o seguinte, eu quero formar um grupo com 4 professores, sendo 2 de raciocínio lógico e 2 de português. Bom, o grupo é o meu evento. É aqui que eu vou ter que calcular de quantas maneiras eu vou conseguir formar esse grupo de 4 professores, sendo 2 de raciocínio lógico e 2 de português. Qual é o pensamento que eu vou ter que fazer para este evento, para esse grupo? Eu vou ter que calcular primeiro uma parte, a parte do pessoal do raciocínio lógico. E depois vou calcular também uma outra parte, que é a do pessoal do português. A ideia é que para ambos os casos seria um caso de combinação, seria combinação de 5, 2 a 2, combinação de 5, 2 a 2. E que o cálculo é o que menos importa aqui para a gente. Porque é o seguinte, por que que agora, depois que eu calcular a combinação de 5, 2 a 2 para ambos os casos, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar. Princípio multiplicativo. Por quê? Porque o grupo é o meu evento, e esse evento, para que eu calcule este evento, eu tenho que separar em duas partes. A parte do RL e a parte do português. Pelo princípio multiplicativo, se você calcular as partes e quer saber o todo, você, separadamente, você calcula as partes e depois multiplica seus resultados, por isso, princípio multiplicativo. Agora, pegando o mesmo caso, vamos imaginar uma segunda situação, onde eu vou formar um grupo também com 4 professores. Agora, eu quero professores da mesma disciplina. Eu quero agora professores da mesma disciplina. O meu grupo continua sendo o meu evento, só que agora eu vou fazer separadamente. Eu vou fazer um grupo só de raciocínio lógico, isso aqui é combinação novamente de 5, 4 a 4, e vou fazer um grupo só de português, também combinação de 5, 4 a 4. Fazendo depois desse cálculo, qual é o pensamento? Depois que eu calcular essas duas combinações, o que é que eu faço? Eu somo. Princípio aditivo. Veja, tanto para o RLM quanto para o português, eu já formei um grupo. Eles não são partes, não são. Eles são o grupo completo e são diferentes entre si. Eu tenho um grupo só de raciocínio lógico, um grupo só de português. Esses grupos que eu calculei aqui, eles são diferentes entre si, que é uma das características do princípio aditivo. É você formar o grupo, o próprio evento, só que diferentes entre si. Princípio aditivo. Então, essa é a diferença que nós precisamos entender na análise combinatória sobre o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Beleza? Eu volto a qualquer momento com novos assuntos, novas questões. E se você tiver alguma dúvida, manda para mim no beijo no papai e na mamãe, @gmail.com. Tranquilo? Valeu!